Olá, sou Giovana Tardelli, psicanalista e especialista em neurociência e comportamento. E hoje eu venho aqui falar com vocês sobre um assunto de suma importância, um assunto que ainda é muito tabu, né, gerador até de polêmicas em alguns casos, de preconceitos também, né, e que infelizmente ainda é pouco falado, sim, porque é um tema muito difícil. Não nos sentimos frequentemente confortáveis com esse tipo de coisa. E dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o Setembro Amarelo é esse mês de campanha anti-estigma. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter muito respeito com esse tema e com a pessoa que decide por tirar a própria vida, né, ou por tentar fazer isso. Ao longo da história, o corpo do suicida foi atacado, suas famílias eram punidas, era considerado crime, pecado, mas hoje nós sabemos que está ligado sim a questões emocionais, de saúde mental, ou melhor, de pouca saúde mental, infelizmente, transtornos mentais, falta de sentido, de muitas vezes um esvaziamento de si. Não é covardia, não é falta de Deus, não é pecado, não é vergonhoso. Religiões, com certeza, muitas vezes podem ajudar, mas não é a solução. Por quê? Vamos fazer um paralelo que eu acho muito importante e que poucas pessoas falam. Se você quebra o seu braço, você vai à igreja, né? Ou procura uma ajuda de algum profissional de saúde. É diferente, né? Religião pode ser muito importante para muitas pessoas, né? Inclusive nesses casos, sim, mas acontece que nós não podemos gerar mais culpa, né, no sujeito em sofrimento psíquico ou em sua família. Então, muito pelo contrário, né, de tudo que muitas vezes o senso comum fala e confunde, né, o suicídio ou a tentativa, né, de retirar a própria vida é consequência de um altíssimo sofrimento psíquico. Então, essa é a importância de, em primeiro lugar, respeito e não julgamento. E não é querer chamar a atenção, né? Não importa, esse sujeito precisa de, no mínimo, uma escuta. No mínimo, precisa ser escutado, precisa, sim, de auxílio. Não adianta tentar convencer esse outro de que a vida é bela, né? Eu até lembrei do filme A Vida é Bela, e depois eu estava lendo um artigo que citou, esse filme, inclusive, essa pessoa precisa de escuta e não de convencimento, não é isso que a gente precisa. Não adianta falar, mas a pessoa tem tudo, o que acontece? Que ficou em depressão, que não valoriza a própria vida, essa pessoa precisa ser mais grata? Gente, o que é isso? O que é ter tudo? Para que ter tudo? E qual é a relação disso com a saúde mental da pessoa? E muitas vezes falas do senso comum pioram, são geradoras de culpa para a família e para o indivíduo em sofrimento. Então, isso não é argumento, não precisamos de argumento, não precisamos dar argumento nenhum para essa pessoa, muito menos tentar convencer de qualquer outra coisa. É escuta que essa pessoa precisa, né? E também não adianta florear o tema, isso é muita ingenuidade. Só sabe quem vive na pele. E não é à toa também que existe o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, e que na maior parte das vezes funciona, né? Então, assim, escutar o que está acontecendo com essa pessoa, né? A gente precisa entender, né? Porque para essa pessoa, muitas vezes, assim, estar vivo, a vida não está valendo a pena. Viver, estar acordado, dói. Despertar, dói. O despertador desperta a dor, literalmente, né? Então, às vezes, dormir para sempre parece uma solução. E é comum, muitas vezes, que às vezes a pessoa ela não tenta nada contra ela, mas tem pensamentos recorrentes, sim, do tipo, puxa, gostaria de dormir e não acordar mais, porque dói, e dói muito. Nada faz sentido, a pessoa muitas vezes sente que ela não tem valor, e essa angústia chega num grau de insuportabilidade, é impossível suportar. Então, mais uma vez, respeito é fundamental, né?
Trouxe aqui uma frase para vocês aqui, de um autor, Roosevelt. Eu deixo aqui a referência para vocês. Ele fala assim, que muitas vezes a morte é equacionada ao encontro com Deus. Um outro mundo, sem sofrimento, o corpo materno, a mãe terra para onde se retorna, como um parto ao contrário. Seria uma busca pelo paraíso, por um fim do sofrimento. Isso está em seu artigo, né? Suicídio é uma busca do objeto idealizado, uma busca do objeto idealizado. Esse autor também comenta que o suicida muitas vezes está atacando a sociedade, que de certa forma está acusando essa sociedade de não ter lhe dado condições dignas de viver. Ele também afirma que pacientes melancólicos muitas vezes têm a certeza de que o seu sofrimento é merecido, né? Então eles se sentem perseguidos por um objeto interno sádico, né? E vingativo, uma vingança contra si mesmos. Existem também os casos de psicose, né? E alguns dados atuais que eu acho que são importantes para essa reflexão. Segundo a OMS, estima-se mais ou menos que no Brasil aconteçam 38 suicídios por dia, né? E o Brasil é um país assim de alto índice de ansiedade e depressão, muita instabilidade, né? E a quarta causa de morte entre jovens. Olha isso, como os jovens são muito afetados, né? E também muito afetados por transtornos de ansiedade e depressão. E por que isso, né? Por que será? Será que é uma questão só do indivíduo, né? Não vejo dessa forma, porque temos redes sociais, né? Muita comparação, né? Uma vida ali que parece bela, né? A vida bela, de novo lembrando do filme, ninguém sabe dos bastidores da vida de ninguém, né? Muita comparação, bullying é bullying e cyberbullying é um grande agravante e possível impulsionador para uma pessoa querer acabar consigo mesma, né? Com a própria vida. Comparações, então, imposições estéticas, principalmente nas mulheres, né? Com as redes e tudo mais, questões corporais, né? Desigualdade social, o isolamento social. Então, será que esse jovem, essa pessoa se sente pertencente, né? Muitas vezes a adolescência, que não é o ideal dizer que é a transição entre a infância e a vida adulta, ela é uma etapa por si só que é uma etapa, sim, de muitas transformações e que já não é fácil, né? Então, esse jovem já está numa etapa, muitas vezes, não sempre, não tem como generalizar em nenhum dos casos, mas muitas vezes é uma etapa que já não é tão fácil, e aí vem muita pressão externa, decidir carreira, como se aquilo fosse decidir uma vida inteira, né? Decidir um futuro. Então, assim, muitos sentem que nem tem essa perspectiva, né? Qual a solução que resta? Durkheim trouxe também o conceito de suicídio anômico, anomia, ausência de norma. Então, na atualidade, tudo tem mudado tão rápido, né? Cada vez mais rápido. Então, é comum que muitos jovens e principalmente adolescentes se encontrem sem referências sólidas de sociedade e com figuras de identificação confusas, se sentem inseguros, ameaçados, em desespero e muitas vezes desesperança, falta de perspectiva para um futuro. A gente poderia listar muitos motivos, né? Porque eles são inúmeros. Só que, mais uma vez, só entende quem sente e quem tem alguém próximo que já passou por isso, que perdeu alguém dessa forma, ou que tem alguém próximo que tentou, né? Essa alternativa do suicídio, né? Para alguma situação. Então, por isso, essa importância do não julgamento. Muitas vezes quem fica sente muita culpa, desenvolvem sintomas depressivos, né?
A família precisa também de acompanhamento, assim como o próprio psicanalista, o terapeuta que está envolvido nessa situação, né? Porque sim, psicanalistas fazem a análise, fazem a supervisão também. Como eu falei, não é uma questão muitas vezes somente do indivíduo, né? Onde que essa pessoa se encontra? Ela se sente pertencente? Quais são suas condições socioeconômicas? Quais são as suas questões relacionais, né? Ela se relaciona? Ela tem com quem conversar? Né? Algo que parece tão simples, mas que tem diminuído, né? As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Então não existe uma relação causal, linear e simplista que explique tudo isso, né? É um complexo que merece atenção. Um encadeamento de fatos, de história de vida, relações, ambientes, condições materiais. Por isso que é necessário promover, sim, saúde mental. E não é só tomar consciência disso no dia 10 de setembro, não é florear o assunto, e nem só em setembro. A gente precisa, sim, ter essa consciência sempre e promover saúde mental, escuta, procurar ajuda, né? E vou deixar aqui embaixo para vocês o número do Centro de Valorização da Vida, que pode e na maioria das vezes já ajuda, e muito.